junto à igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade, de poder estar aqui nesta noite, para junto adorarmos o nome santo do Senhor, pois só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Quero agradecer a missionária pelo convite, pela confiança, que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida, seu ministério e esta igreja. Peço que a igreja abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, de número 18, que foi a palavra que o Senhor assim colocara ao meu coração, e eu quero nesta noite compartilhar com você esta palavra. Lucas de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Jesus cura um mendigo cego. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando, lhe perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Vemos que esse texto, ele é um texto bastante conhecido, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova cada dia em nossas vidas. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava perto de Jericó. Ou melhor, passando por Jericó. E nós vemos que ali havia um homem, a qual este homem estava sentado à beira do caminho mendigando. Ou seja, esse homem, ele dependia de esmolas para sobreviver. E nós vemos que a palavra do Senhor nos relata dizendo também que este homem, ele tinha uma deficiência visual. E nós sabemos que as pessoas que têm deficiência visual, ela tem sensibilidade no ouvir. Eu trabalho com pessoa deficiente visual. E essa pessoa, ela sabe perfeitamente quando alguém está passando por perto dela, mesmo sem fazer barulho, porque eles têm sensibilidade no ouvir. E nós vemos que este homem, então, ele não podia ver, mas ele podia ouvir. E como este homem, ele podia ouvir, a palavra do Senhor diz que, ouvindo passar a multidão, ele pergunta o que é aquilo. Ou seja, ele estava ouvindo barulhos, a qual nós sabemos que onde há um número grande de pessoas, há barulhos de passos, de conversa. E eu acredito que este homem, ele estava ouvindo conversa, ouvindo passos. E nós vemos que este homem, então, ao ouvir barulhos, ele pergunta: o que está acontecendo? O que está vendo ali? E alguém relata ali dizendo para ele que era Jesus o Nazareno que estava passando por ali. E nós vemos que este homem, ao saber que era Jesus que estava passando por ali, aleluia, nós vemos que, eu tenho certeza que este homem, ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele já havia ouvido falar a respeito de Jesus. Com certeza ele já havia ouvido dizer que Jesus curava, que Jesus operava milagres e maravilhas. E nós vemos que este homem, então, ao saber que Jesus estava passando por ali,
de buscar pela sua cura, de buscar pelo seu milagre. E nós vemos que este homem então, ao saber que Jesus está passando por ali, e ao saber que Jesus curava os enfermos, este homem então ele começa a clamar. Sabemos que clamor é grito. Este homem ele gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabemos que clamor é diferente de oração. Oração é quando nós conversamos com Deus. Quando muitas das vezes nós vamos dormir e nós dobramos o nosso joelho para pedir para o Senhor uma noite abençoada. Quando nós acordamos, nós dobramos o nosso joelho e agradecemos ao Senhor pela noite e pedimos um dia abençoado. Quando nós iremos nos alimentar, nós agradecemos ao Senhor pelo alimento. Isso é oração. Mas nós sabemos que clamor, ele vem em situações difíceis em nossas vidas. O clamor, ele é um pedido de socorro. E acredito eu que este homem ali à beira do caminho, acredito eu que este homem já estava cansado daquela situação que ele estava vivendo. Aquele homem era cego, dependia de esmola para sobreviver. Acredito que não estava sendo fácil para aquele homem. Aleluia. Mas nós vimos que este homem, ao saber que Jesus estava passando por ali, este homem então ele não perde a oportunidade de buscar pela sua cura, de buscar pelo seu milagre. Aleluia. E nós vemos que existem oportunidades em nossas vidas que às vezes são únicas. Existem oportunidades em nossas vidas que não voltam mais. Aleluia. E quando fala de oportunidade, eu logo me recordo em 2012, a qual meu pai ele ficou enfermo. Ele morava lá em São Paulo e acabou vindo para cá, para Botucatu, porque lá não tinha, nem que fosse particular, não conseguia fazer os exames que ele precisava fazer para descobrir o que é que meu pai tinha. E ali o meu irmão trouxe meu pai aqui para Botucatu, e ali levamos ele até a Unesp, e ali ele precisou ficar internado. Meu pai ficou 17 dias internado, fazendo baterias de exames. E ali os exames deu que meu pai estava com câncer. E o meu pai, ele sentia muita dor. Ele tinha muita dor nas costas. E ali mesmo meu pai, sentindo dor. Quando eu chegava ali no hospital para visitar o meu pai, ele não estava ali no leito dele, mas ele estava no outro leito, de outros pacientes, falando de Jesus. Mesmo sentindo dor, ele estava ali falando de Jesus para aqueles pacientes que também estavam enfermos. Nós vemos que mesmo ele estando com dor, ele não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. E o que o Senhor ele quer de nós é que nós venhamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, de falar do amor de Cristo, de dar um abraço em alguém, de pedir perdão para alguém. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos. E ali aquele homem que meu pai falou de Jesus, passado alguns dias aquele homem veio a falecer. Mas aquele homem ele teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E ali passado 17 dias que meu pai ficou ali para exames, ali meu pai teve alta, porque ali os exames deu que ele estava com câncer. E o câncer era maligno, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais como fazer nem cirurgia.
E ali então deram alta para o meu pai. Ele foi para minha casa. E ali ele ficou por 15 dias na minha casa. E ele tinha tanta dor que eu enrolava um colchão de solteiro, amarrava, e ele debruçava em cima daquele colchão para aliviar a dor. Mas ali, os tempos que meu pai ficou ali na minha casa, quando chegava dia de culto, eu pensava comigo: acho que meu pai não vai querer ir para a igreja, ele está com dor. Mas eu perguntava para ele, dizia: pai, hoje tem culto, o senhor vai para a igreja? E ele dizia: vou sim, filha. Você pode arrumar a minha roupa? E eu ali arrumava a roupa dele, ele tomava banho, se arrumava e a gente ia para a igreja adorar ao Senhor. Mesmo estando com dor, ele não deixou que a dor impedisse ele de estar na casa, na presença do Senhor. Aleluia. E ali, ele todos os dias que estava ali, que tinha culto, ele ia para a casa do Senhor. E ali passado mais esses 15 dias, o meu pai, ele teve uma piora. E ali precisou ser hospitalizado novamente. E ali, quando ele estava no hospital, dessa última vez, ele estava bem debilitado. Ele só falava o necessário. Quantas das vezes, quando ele abriu o olho, é que ele queria dizer algo para nós. E ele abriu o olho, e com aquela voz fraca, às vezes ele começava um louvor, e dava sinal com os olhos para nós continuarmos o louvor. E eu e a minha irmã ali continuava o louvor. E quando foi um certo dia que eu estava ali com meu pai, ele estava já debilitado, não falava muita coisa. Mas teve um dia que ele abriu os olhos, com aquela voz fraca. Ele olhou para mim e disse assim: dá tempo ainda? Dá tempo de ir para a igreja? E ele dizia: pega lá o meu sapato. Dá tempo ainda de ir para a igreja? Mas ali ele não tinha mais tempo. Mas o tempo que ele teve, ele aproveitou a oportunidade de estar na casa, de estar na presença do Senhor. Aleluia. Por isso a importância de nós aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. Porque existem oportunidades que não voltam mais. Então nós precisamos aproveitar cada oportunidade para estar na casa, na presença do Senhor. Aproveitar a oportunidade de falar do amor de Cristo a este mundo. Quantas das vezes nos deparamos com pessoas oprimidas, no mercado, na rua, em posto de saúde, e muitas das vezes perdemos a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. Perdemos a oportunidade às vezes de dar um abraço, porque através de um abraço a pessoa pode ser curada. Aleluia. E nós vemos então que este homem, esse cego, aleluia, ele não perdeu a oportunidade de buscar pelo seu milagre. Talvez era a única oportunidade que aquele homem tinha, no momento em que Jesus estava passando por ali. E esse homem então, ele logo começou a clamar. Ele começou a buscar pelo seu milagre. E nós vemos que quando este homem, ele começa a clamar, nós vemos que alguém se sente incomodado. Você sabia que muitas das vezes quando você está orando, alguém se incomoda com a sua oração? Às vezes quando nós louvamos, alguém se incomoda com o nosso louvor, com a nossa adoração a Deus. E nós vemos que este homem, quando ele começou a clamar, quando ele começou a lhe buscar pela sua cura, pelo seu milagre, ali nós vemos que a multidão tentou impedir. Aleluia. E nós vemos que quantas das vezes isso também acontece em nossas vidas. Quantas das vezes
vezes nós nos deparamos com situações a qual querem nos calar, a qual querem nos fazer desistir, a qual querem nos fazer parar na caminhada. Aleluia. Mas nós vemos que este homem, ele nos deixa uma grande lição, de que nada pode nos calar. Aleluia, de que nada pode nos fazer desistir. Nós vemos que este homem, ele continua insistindo. A palavra do Senhor nos diz que quanto mais mandava aquele homem se calar, mais ele clamava. Às vezes nós passamos por situações a qual nós deixamos de louvar, de adorar o Senhor, pelo que aquilo que os outros vão pensar, pelo que vão falar, mas que nós possamos continuar adorando, continuar buscando a presença do Senhor, não deixar de adorar este Deus que tudo pode, não deixar que nada venha nos calar, que nada venha nos fazer desistir daquilo que o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. E nós vemos que este homem, através da sua insistência, este homem, ele chamou a atenção de Jesus para si. Aleluia. E ele chamou a atenção de Jesus para si, a ponto de Jesus parar a multidão por sua causa. Aleluia. Eu imagino aquela multidão seguindo Jesus, e Jesus olhando para eles diz: para. O Senhor estava ouvindo o clamor daquele homem, e o Senhor ali parou a multidão. Aleluia. E eu quero te dizer que através da tua oração, através do seu clamor, aleluia, através da sua insistência, Deus, Ele tem poder para mudar a sua situação. Deus, Ele tem poder para mudar a sua história. Aleluia. A qual nós vemos aqui no versículo 40 e 41, a palavra do Senhor diz assim: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando lhe perguntou-lhe dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Este homem, ele queria ver. E o que é que você quer que o Senhor, Ele faça por você nesta noite? Aleluia, aproveite a oportunidade que Jesus está aqui. Diz para Ele o que é que você quer que Ele faça por você nesta noite. O que é que você precisa? Aleluia. Este homem, ele queria somente enxergar. Aleluia. E o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o Senhor pergunta para você nesta noite: o que é que você quer que o Senhor faça por você nesta noite? O Senhor, Ele vai nos dar não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Aquele homem, ele vivia numa crise financeira. Ele não tinha condição alguma, mas ele não estava preocupado com riqueza. Ele não estava preocupado com dinheiro, porque ele poderia dizer para o Senhor: olha, eu quero riqueza. Mas não, aquele homem, ele queria ver. E o Senhor ali concedeu a visão para aquele homem. E aqui nós vemos no versículo 42, que a palavra do Senhor disse: Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Nós vemos aqui que este homem, ele não recebeu somente a cura, mas esse homem também recebeu salvação, a qual a palavra do Senhor diz aqui: vê, a tua fé te salvou. Além dele receber a cura, ele recebeu também a salvação. Aleluia. Glorificado é o nome santo do Senhor. Nós vemos que foi através da fé daquele homem. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então é preciso
preciso que eu e você creia que o Senhor, Ele tem poder para mudar a minha e a tua situação. E eu quero te dizer nesta noite, que o mesmo Jesus que operou milagres na vida daquele homem, é o mesmo que está aqui nesta noite. E Ele quer operar um milagre em nossas vidas. Mas para que o milagre possa acontecer na minha e na tua vida, aleluia, é preciso nós aproveitarmos cada oportunidade que o Senhor nos dá. Não podemos deixar a oportunidade que Deus nos dá passar batido sobre as nossas vidas. É preciso eu e você ter atitude para que o milagre possa acontecer. Nós vemos aqui o exemplo de Lucas 8:40, a qual a palavra do Senhor nos fala a respeito de uma mulher do fluxo de sangue, a qual essa mulher sofreu por 12 anos, havia procurado recurso médico e por nenhum pôde ser curada. Mas a partir do momento em que essa mulher ela tem uma atitude de fé, eu acredito que aquela mulher ela também ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, que Jesus operava milagres. E aquela mulher então ela tem a atitude de enfrentar a multidão e tocar nas vestes de Jesus. E através da atitude daquela mulher ela foi curada. Aleluia. E nós vemos também outro exemplo, que foi Zaqueu, o publicano, a qual Zaqueu ele queria ver quem era Jesus, porque com certeza também ouviu falar de Jesus. E ali ele quis saber então quem era Jesus. Mas a multidão o impedia de ver quem era Jesus. Ele poderia fazer como esta mulher, enfrentar a multidão para ver quem era Jesus. Mas Zaqueu, ele subiu em uma figueira brava, a qual figueira brava significa uma árvore, a qual essa árvore ela é muito grande, muito alta. Mas Zaqueu ele se sacrificou para ver quem era Jesus. E através da atitude de Zaqueu, ele pôde levar salvação para sua casa. E é através da tua atitude que Deus ele vai operar milagres e maravilhas sobre a tua vida. Aleluia. E também para que o milagre ele possa acontecer nas nossas vidas, é preciso nós ter fé. É preciso nós sermos insistentes. Muitas das vezes nós estamos buscando algo da parte do Senhor, e às vezes já achamos que está demorando e desistimos daquilo que nós estamos buscando. Mas o Senhor nesta noite te diz, continue insistindo, porque no momento certo o Senhor ele vai trazer aquilo que você precisa. Aleluia. Nós vemos que Ana, ela tinha tudo para desistir. Ali tinha a Penina que o provocava, mas Ana, ela foi insistente. A palavra do Senhor diz que ela orou insistentemente, e através da tua insistência o Senhor concedeu o desejo do coração de Ana. E na nossa vida não é diferente. Se ainda você não alcançou algo da parte do Senhor, continue insistindo, porque o teu momento, o teu tempo vai chegar. Aleluia. E nós não podemos também deixar de clamar. Quando nós estamos precisando de algo, nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar, buscar do Senhor aquilo que nós precisamos. Aleluia. Nós vemos que Jeremias 33:3, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e respondei-te-ei, e anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós vemos que Jeremias aqui, ele estava passando por um momento difícil em sua vida. Jeremias, ele estava preso injustamente por pregar a verdade. Eu não sei de que forma que Jeremias estava ali na prisão, se estava chorando, se estava questionando, mas eu sei que Jeremias com certeza estava triste pela situação. E o Senhor ali aparece para Jeremias e diz para Jeremias:
quiseres, clama a mim. E o Senhor te diz nesta noite, se você está passando por algum momento, por alguma situação difícil na tua vida, o Senhor, Ele te diz nesta noite, clama a mim. Porque através do teu clamor, o Senhor irá trazer resposta. E aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para a tua vida, creia. São coisas grandes, são coisas maravilhosas que o Senhor, Ele tem preparado para a tua vida. Aleluia, continue clamando. Por isso não desista. Não abra mão daquilo que o Senhor, Ele tem para a tua vida. Mas continue no caminho do Senhor. Porque foi no caminho que aquele cego recebeu o milagre da parte do Senhor. E nós vemos aqui no versículo 43, que a palavra do Senhor diz assim: e logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Nós vemos aqui que este homem, quando ele recebe ali a sua cura, ele poderia muito bem voltar para sua casa, para relatar ali para sua família que havia sido curado. Ele poderia ter voltado para sua casa para dizer para os seus vizinhos: olha, Jesus me curou. Mas esse homem, ele não faz isso. Este homem, ele segue Jesus pelo caminho, glorificando ao Senhor. Aleluia. Então não deixe que nada venha te impedir de parar no caminho. Porque aquilo que o Senhor está preparando para você será para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então que nós possamos sair daqui nesta noite levando o exemplo deste homem, que nós venhamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, porque existem oportunidades que são únicas em nossas vidas. Que nós possamos ter atitude diante de situação, mas que nós possamos tomar atitude diante da direção de Deus. Que nós possamos usar a nossa fé, que nós possamos continuar insistindo até que o Senhor conceda a vitória que nós precisamos. E que nós possamos não deixar de clamar, porque no momento certo o Senhor irá agir ao teu favor, e o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família. Então saia daqui nesta noite tomando posse e crendo no milagre que o Senhor, Ele tem para realizar na tua vida. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E aquilo que eu não pude expressar com o Espírito Santo de Deus, possa expressar melhor em cada coração. Com a permissão da missionária, eu peço que a igreja se coloque de pé. Estarei adorando ao Senhor com um louvor que traz por título Meu Milagre. Enquanto estarei adorando ao Senhor, feche os seus olhos e começa a falar para o Senhor o que é que você precisa que o Senhor faça por você. Porque o Deus de milagre, o Deus que operou maravilhas na vida daquele homem, é o mesmo que está aqui, tem poder para mudar a tua vida e a tua história. Aleluia. Glorificado é o teu santo nome. Grande Deus. Creia que o teu milagre, ele já está a caminho. Aleluia. Glorificado é o teu santo nome, Jesus.